estamos iniciando a nossa aula número 277 do nosso curso de Filosofia Espírita e Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo, ou, como eu gosto de chamar, aplicações do Espiritismo. Tamanha é a sua abrangência do seu pensamento filosófico que se desdobra e se alinha e converge para tantas áreas do conhecimento, desde a paleontologia, antropologia, dos estudos do homem primitivo, até as mais altas especulações sobre o mundo espiritual e a sua relação com o mundo material. É uma filosofia abrangente, por isso a sua riqueza justamente está nessa capacidade de arguir, de questionar e de propor soluções para as grandes questões que a humanidade ainda, através de diversas escolas filosóficas que antecederam a escola filosófica espírita, propuseram, mas sem sucesso. Coube justamente a filosofia espírita, pela sua inter-relação com o mundo espiritual e com o mundo espiritual no mecanismo de retorno, receber as informações que possibilitarem a explicação das grandes questões, como é a questão da vida, da morte, do sofrimento, a questão da felicidade, a questão da desigualdade social, a questão da desarmonia, das dissensões, a questões da paz, da harmonia e da convergência do saber no sentido promissor para levar o homem a um clima de maior ajustamento psicológico, espiritual em sua vida e compreender o que representa a sua vinda ao mundo através da reencarnação. É uma filosofia abrangente. Pena que os nossos colegas de doutrina não tenham esse estudo para transmitir para vocês e ficam apenas na superfície dos conhecimentos, tocando lados religiosos e místicos, como se a religião pudesse ressuscitar as grandes verdades que chegam pelo Espiritismo e atravessam esse grande umbral da ignorância, entrando na religião, não como um ato místico, mas como um ato inteligente, lógico e racional, e, portanto, absolutamente explicável. Por isso, a doutrina espírita ela caminha, e hoje nós vamos ainda dentro da saga de José, no caso dos seus irmãos, que hoje vamos terminar esse trecho, falarmos justamente a questão do sofrimento desses irmãos, que são trazidos ao Egito pela fome que se dá na região da Palestina, de Canaã, onde era a cidade deles, no próprias cidades egípcias, nas regiões do norte da África, como Etiópia, enfim, nas regiões da Mesopotâmia, ali ligado aos rios Eufrates e Tigre, enfim, aquela região, a região antiga que compõe hoje o que nós chamamos de Iraque, Irã, Síria, Líbano, Egito e Israel. Vamos aqui hoje caminhar nisso. Bom, primeira observação que nós temos. Misericórdia divina expressa-se pela lei divina. Quer dizer, nós vamos entender a misericórdia divina como expressão da lei divina. Por que a lei divina? A lei divina como um todo da criação, porque a lei divina abrange toda a criação, tudo que existe, tudo que se manifesta, tudo regula, tudo que flui, tudo que submerge, tudo que emerge, tudo que cresce, tudo que desce, tudo que vai de lado, tudo que retroage, tudo que prospera. Todas as dimensões são reguladas pela inteligência de Deus, pela sua providência. E, obviamente, a misericórdia, como um ato divino, também é regulado por essas leis divinas. Não é, na concepção espírita, a misericórdia não é um ato místico ou religioso, como muitos pensam, que vão à igreja ou que vão a algum lugar, fazem uma oferenda, procedem um culto exterior, uma liturgia, entregam holocausto, entregam algumas coisas, rezam, fazem sacrifícios, repetem mecanicamente diversas orações, fazem penitências, como se esses mecanismos
que eu diria mecanicistas, repetitivos, automáticos, de uma certa forma, tivesse o condão de alterar um princípio de uma lei que é muito mais superior e muito mais abrangente do que essas visões religiosas e místicas propõem. Nesse sentido, a misericórdia é uma expressão da justiça divina, cuja base é a reabilitação daquele que errou. Então, a misericórdia vai se expressar por uma lei divina, chamada Lei Divina de Reabilitação, que é proposta para recuperar aquele que errou e caiu no vício ou no mal. Nesse sentido, aquele que tem a visão mística e religiosa da misericórdia, ele vai agora transitar para o seu sentimento de fé e confiança em Deus que ele tem, mas ele vai polarizar para a consecução da justiça. Ele vai trabalhar não buscando a misericórdia, mas buscando a justiça, já que a misericórdia é uma expressão da justiça divina. É uma fé na misericórdia religiosa em busca, não é mais aquela fé da misericórdia religiosa em busca da graça, em busca de um perdão, ou quiçá em busca de uma benesse qualquer. Na realidade, é um pensamento inteligente, linear, que afirma a existência dessa justiça. Eu diria, é uma concepção científica dessa justiça, como nós temos uma concepção científica das leis da física, como eu gosto de falar muito nas minhas aulas, da lei da gravitação universal, do eletromagnetismo, das leis da termodinâmica, seja o que for, que regulam esses fenômenos físicos. Mas, no nosso caso, essas leis divinas também, elas são reguladas pelo princípio da sabedoria, da inteligência e da origem, da causalidade em Deus. A partir dessa concepção linear e inteligente de justiça, nós entenderemos que ela propiciará a reabilitação daquele que caiu. E regulará o processo de reabilitação no sentido daquele que caiu se aproximar do bem, das boas práticas do bem. É como eu disse, aqui a força da gravidade faz o objeto cair. Isso é ciência, porque ele vai cair com uma velocidade determinada, de uma altura determinada, vai cair num tempo determinado e vai cair numa aceleração, numa velocidade que vai acelerando determinada. É uma lei da gravitação. Assim como a lei da gravitação, a lei da reabilitação daquele que caiu. Não é regulado por um ato religioso, mas é regulado por uma inteligência sublime, que muitos interpretaram como benesse e graça relativamente aos seus dogmas, que são construções das religiões que não permitem contestação e também não apresentam evidência, por isso os dogmas são fechados sob o nome de mistérios e causas inexplicáveis, quando a inteligência do homem ela vai buscar pela ciência a explicabilidade daquilo que tudo ele deve indagar e deve procurar a sua origem. É uma afronta à inteligência do homem, é afronta à ciência, os dogmas, as liturgias, essas coisas fechadas, esses mistérios, e é uma afronta, porque na realidade nós como seres inteligentes, evolutivos, conscientes e pensantes, temos que, por determinação do nosso próprio livre-arbítrio, a nossa autodeterminação, a nossa autonomia, como o Espiritismo gosta de propor, nós temos que chegar a uma razão maior e trabalharmos em cima dessa razão maior. A qual razão é justamente a lei da reabilitação, que é uma lei divina contextualizada para todos aqueles que caíram, possibilitando a eles a sua recuperação para o caminho do bem. De acordo com Allan Kardec, ele sinaliza aqui esse processo de retomada das boas práticas do bem, a reabilitação, em 3 etapas. 3 etapas que são distintas, são subsequentes e são consequentes. Distintas, porque cada uma tem uma ação própria, individualizada. Primeiro, o arrependimento, a tomada de consciência dos seus erros.
Ninguém pode se reabilitar se não tomar consciência dos seus erros. Eu volto a dizer, esses que estão negando seus crimes aqui na política brasileira, ou na política do mundo, ou a nível mundial e internacional, esses que negam as suas más ações, eles vão perdurando as suas punições e seu sofrimento, que só serão extintos inicialmente, pelo menos, iniciarão a sua remissão a partir do dia T em que eles começarem a se arrepender. Enquanto isso, eles vão ser perseguidos pela força da consciência, pelo aguilhão da consciência, que São Paulo muito bem coloca na sua epístola aos Coríntios. Então, são ações distintas nesse processo de reabilitação. A primeira, como eu disse, é o arrependimento. A segunda é a expiação. É um sofrimento que nos obriga a trabalhar em meio do sofrimento, não é? Que é a provação. E a expiação, justamente, é uma coisa que vem de vidas passadas e que são tão fortes que, mesmo com a nossa vontade, com a nossa determinação, nós não conseguimos afastá-la da nossa linha de vida, do nosso destino. É o indivíduo, como eu disse, sentado numa cadeira de roda, cadeira de rodas, não é? Enfim, andando imobilizado, paraplégico, ele não pode se levantar. Enfim, são essas doenças crônicas, essas doenças imobilizantes, esses quadros de sofrimento constante, quase de ordem física, ou sobretudo de ordem física, que marcam a expiação. Então, para vencer essa situação, ele tem que ter fé na justiça divina, saber que isso é para sua evolução, seu aperfeiçoamento, não é castigo, porque um pai não castiga os filhos, o pai educa os filhos, e o nosso Pai maior, Deus, nos educa através dessa expiação. Tem que ter fé em Deus, tem que ter resignação, entender que isso vai caminhar e vai melhorar o seu quadro de vida, e tem que ter também a esperança, sabendo que mais tarde tudo isso se dissipará e um novo horizonte de vida mais feliz aparecerá no céu vespertino, no céu da manhã. Então, a segunda passagem aqui nossa é a expiação. E, finalmente, após ele expiar, ele toma consciência que ele tem que praticar o bem. Mas alguns fatos que ele praticou o mal refletiram não só sobre o indivíduo, mas às vezes sobre a família do indivíduo. Os efeitos saíram do ambiente próprio daquele que ele prejudicou, ele teve uma conduta nociva e se lança, às vezes, para uma periferia, para o mundo, universo pessoal daquela pessoa, para a mulher, para os filhos, para os parentes, para o trabalho. Então, esse reflexo, esse efeito do mal que repercute sobre a família, sobre os outros da sua periferia, ele vai ter que também atenuar. Ele vai reparar o mal que fez, expiando, e vai reparar, vai vencer o mal que fez pela expiação e vai reparar os efeitos do mal que ele produziu, que é a terceira fase. Então, essas são as três primeiras fases distintas, de uma certa maneira: provação junto com a expiação, tomada de consciência melhor, provação junto com a expiação e depois a reparação. São distintas, mas são subsequentes. À medida que o indivíduo vai reparando, ou à medida que o indivíduo vai expiando, ele vai reparando, ele vai dando um sentido linear, né? Um sentido lógico a tudo isso, e vai modificando a sua natureza moral, que essa é a grande proposta dessas provações: a modificação, a depuração moral. E são consequentes, porque a passagem por uma etapa posterior depende da resolução da etapa anterior. Ou seja, então, nesse sentido, todo esse processo de reabilitação, aqui tratado como uma lei divina de reabilitação, e na igreja ou em outras religiões chamado misericórdia, que dá um lado místico, mas a misericórdia para nós é a lei divina de reabilitação. Ela apresenta essas etapas distintas: provação, expiação, tomada de consciência primeiramente e reparação. E em seguida elas vão se manifestando de uma maneira subsequente, uma atrás das outras, e um efeito causado pela outra repercutindo numa série de uma linha de consequências e efeitos. Os irmãos de José encontravam-se submetidos a essa lei divina, e eles vão passar por isso.
vão passar por isso por duas razões. Pelos problemas da vida presente, que nós estudamos em aula anterior, que o homem é o grande algoz de si próprio, não é o próximo, não é Deus, não é ninguém que castiga, nem Deus não castiga ninguém. Deus cria suas leis e cada um viverá de acordo ou contrariamente a essas leis. Não existe Deus castigando, não existe um Deus se envolvendo, não existe um Deus aconselhando, não existe um Deus absolvendo, não existe um Deus punindo, nada disso. A nossa autonomia, a nossa vontade é que vai movimentar a nossa relação com essas leis divinas. Não existe um Deus dizendo, cai aqui o meu lápis pela força da gravidade. Não cai o lápis pela força da gravidade. Eu vou ajeitar o jeito aqui do lápis não cair, botar alguma coisa que seja oposta à força da gravidade. Botar um balão aqui e o ar quente é mais leve que o ar comum, então o balão sofre um empuxo e o meu lápis sobe. Não existe isso. Existem as leis. Se o lápis pode flutuar, que eu vou criar um recurso físico para colocar o lápis voando ou flutuando. Mas não existe mais do que isso. São as leis que nós temos que acompanhar. Então, os irmãos de José tinham que passar por essas leis, seja relativamente à sua vida atual, os males que fez, que nós vimos que é negligência, imprudência, ambição desmedida, orgulho, indisciplina e tudo mais, né? Vaidade, né? Ambição desmedida. Nós vimos tudo isso em aulas passadas. Ou então, relativamente a vidas anteriores, a vidas passadas, cujos reflexos das más ações vão repercutir sobre a vida presente e formarão os efeitos desses reflexos, que são os efeitos, farão a curva de vida, a linha do destino do indivíduo. Porque o destino do indivíduo é construído em relação aos efeitos da vida passada, que se presentificam na sua própria vida atual, e mais o seu livre-arbítrio. É a maneira que ele vai fazer a gestão, o manuseio dessas situações de provação ou de recuperação, enfim, da sua própria existência como ser inteligente e evolutivo. Portanto, nós estamos vendo isso e vamos ler aqui uns trechos interessantes do professor Kardec. A misericórdia de Deus é infinita, sem dúvida, mas não é cega. Ela coloca como condição o arrependimento, a expiação, a reparação. O culpado que ela perdoa não é exonerado. Enquanto não cumprir essas condições, ele sujeita as consequências das suas faltas. Por misericórdia infinita, deve-se entender que Deus não é implacável e deixa sempre aberta a porta para o retorno do bem. Quer dizer, a lei divina da misericórdia, a lei divina da justiça, também mostra que um Deus está sempre oportunizando novas condições de vida para o sujeito superar as suas limitações. Entendemos a misericórdia divina como nada a ser implacavelmente, irrevogavelmente construído. Sempre terá uma oportunidade de refazer o seu destino. E, finalmente, dentro desse contexto que me anima muito, porque coloca todos os meus alunos aí, amados, a pensar, e nós temos que pensar mesmo, né? Temos que ficar pensando. Eu fiz esse gráfico aqui, que sintetiza todo esse processo das leis divinas da reabilitação e a sua conexão propriamente sinonímica, né? Igualitária à misericórdia divina. Então, vamos ver aqui. Misericórdia divina é o mesmo que as leis de reabilitação. Primeiro, o indivíduo se arrepende, ele tem aprovação, ele tem a prova, ele tem a aprovação, ele tem a expiação, ele tem a sua reparação. Todos esses mecanismos, eles, segundo aqui o nosso trabalho do professor Kardec, eles são distintos, porque são ações individualizadas, a prova individualizada, a aprovação, mas isso está um pouco intelectualizado, eu não estou gostando. Subsequentes também sucedem e consequentes, uma depende da outra, mas essa questão de distinta, subsequente e consequente não me interessa muito como professor. Interessa mostrar que realmente
a misericórdia divina, e ela vai ser expressada pelas leis divinas de reabilitação, que são a prova, aprovação, expiação e reabilitação. É isso que interessa. Então, para finalizar a nossa aula, eu vou citar aqui Ezequiel 33.11. Ezequiel foi um profeta muito importante. Diz Ezequiel, em capítulo 33, versículo 11: Eu juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, do injusto, mas que o injusto ou ímpio se converta, que ele deixe o mau caminho e que viva. Então, essa questão em Ezequiel, quando ele diz que Deus não quer a morte, quer dizer, a morte seria a extinção de toda a possibilidade de recuperação espiritual. Pelo contrário, ele quer que essa possibilidade de recuperação espiritual, que aqui nós estamos formulando como reabilitação, lei divina da reabilitação, eu não quero a morte dele, do injusto. Quer dizer, ele quer que o injusto viva. Mas esse viver não é um viver carnal só, é um viver espiritual sobretudo, e que se vai alongar e desdobrar pelas diversas encarnações, cada uma mais perfeita do que a outra, né? Porque o indivíduo vai se aperfeiçoando à medida que reencarna. Mas que o ímpio se converta, é a misericórdia, e que ele deixe o mau caminho, é a misericórdia, e que viva, ou seja, que tenha depurado os seus males e venha absorver o clima da felicidade. Isso aqui é Ezequiel. Portanto, nós vimos aqui o profeta falando do jeito dele. Temos que entender que isso aí é muito antigo e a cultura dele não é a nossa, né? Eu, às vezes, ligo a televisão, vejo pessoas discutindo o momento atual por uma epístola do Paulo lá em numa cultura contra o feminismo. Paulo não era feminista, não sei o quê, não aceitava as mulheres, como se aquilo ali pudesse ser transposto para o século XXI. Aquela época era aquela cultura patriarcal. Nós não temos mais nada a ver com a cultura patriarcal. Não me traga fatos da Bíblia e coloque aqui de hábitos e juízos de trabalho, de feminilidade, de gênero, aqui no século XXI. Não cabe. O que cabe apenas é o ensino moral. Isso que interessa. O ensino moral, as máximas, humildade, caridade, liberdade, enfim. O que interessa são os valores morais, não são os costumes, porque cada época tem os seus costumes, tem os seus juízos de valores, tem os seus hábitos da tradições. Então, não adianta trazer isso e dizer que era assim, que tem que ser assim hoje. Não é. Não é em definitivo. Eu já falei isso em algumas aulas sobre esse problema social e de ordem cultural e antropológica, né? Evolutivo. De toda forma, nós terminamos aqui esse bloco referente a José e os seus irmãos. Na próxima aula, nós adentraremos também em outros aspectos da vida de José, ele já como governador no Egito, e ele alongando as suas relações com os seus irmãos. Tudo isso está na Bíblia, mas tudo isso também o Espiritismo pode trazer, interpretar e dar a vocês um exemplo de vida que é a grande libertação. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Conhece-te a ti mesmo por ti mesmo, diz lá os gregos no templo de Delfos, lá no frontão do templo. Conhece-te a ti mesmo por ti mesmo. Nosso ipsum, conhece a ti mesmo por ti mesmo. E conhecerás a verdade, João, e a verdade vos libertará. O Espiritismo é libertatório. Acompanhe as nossas aulas, que são todas calcadas e referenciadas em Allan Kardec, nosso mestre, o nosso superior espiritual, o nosso grande Criador, o nosso maioral. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos proteja. Amém.